Bom dia a todos. Muito obrigada, Procist, pelo convite. É uma honra para mim estar aqui hoje. Eu sou uma apaixonada pelo tema de liderança feminina. Estou há alguns anos já numa certa militância, conversando com diversas empresas, diversas organizações sobre a liderança feminina e trazendo um olhar para essa liderança feminina, para essa discussão sobre liderança feminina, um olhar bastante empresarial, um olhar que faz sentido do ponto de vista de organizações, de uma maneira geral. A gente sabe que tem muitas discussões, mídia, a gente vê o tempo todo, nas redes sociais, muita discussão relacionada à equidade de gênero e tudo mais, mas eu acho que, para nós, quando a gente vem para o meio empresarial, a gente tem que entender, efetivamente, por que a gente vai falar disso, por que a gente está falando disso e por que isso é importante nos dias atuais. Então, a gente tem que contextualizar um pouco a discussão sobre liderança feminina naquilo que é o que a gente está fazendo todo dia, que é trabalhar nos nossos negócios, buscar uma maior lucratividade, ter uma receita bacana e todo mundo poder viver bem disso. Bom, eu sou sócia de um escritório de advocacia já há alguns anos, estou lá já no escritório há 14 anos, mas sou sócia há 5 anos. E participei, óbvio, dentro do escritório, de toda a estruturação do programa relacionado a gênero e a liderança feminina. Então, vou usar aqui um pouquinho de alguns dados do escritório para mostrar para vocês o que aconteceu lá dentro, para a gente fez, só para ilustrar o que a gente vai trazer aqui de conversa, tá bom? A primeira coisa que eu acho que é importante a gente conversar é por que a gente está falando de liderança feminina, né? Por que a gente está tratando disso? Né? Aonde está a importância disso? E a gente poderia ficar horas aqui falando de um monte de coisa, de direitos humanos e de um monte de coisa que também é bacana. Mas eu acho que, quando a gente está no meio empresarial, a gente precisa entender de uma forma mais pragmática por que a gente vai estar tratando disso. E o que é a forma pragmática de trazer a discussão de liderança feminina para as organizações? A gente precisa entender, primeiro, que o nosso público, hoje em dia, é um público muito mais amplo. Não é um público que é o público que a gente tinha 50 anos atrás. É um público muito maior, com muito mais gente. E muito mais gente significa muito mais mulher. A gente tem, hoje, no mundo, uma população relativamente maior de mulheres do que de homens. Se nós, como empresários, se nós, como líderes de organizações, queremos que as nossas organizações continuem crescendo, a gente vai ter que olhar para esse grupo de mulheres. A gente não vai conseguir ficar só naquilo que a gente ficava e fazia antigamente. A gente vai ter que fazer um exercício de olhar para um outro público, seja esse público consumidor, seja esse público de futuros líderes dentro das nossas empresas. E é a única forma para onde a gente tem para crescer. É esse o nosso ponto hoje em dia. Né? Existem N estudos. Se a gente tivesse uma quantidade muito maior de mulheres no mercado de trabalho, se a gente pegasse, por exemplo, países, ou, na verdade, continentes como a África, a Ásia, a gente teria uma diminuição de pobreza em nível global. Então, olhando aqui para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, quando a gente tem que entender por que a gente está falando de liderança feminina, a gente está falando de liderança feminina porque a gente quer que nossos negócios cresçam. A gente pode justificar, como eu já disse, de várias outras formas, mas, quando a gente está dentro das nossas empresas, a gente quer que o negócio cresça. A gente poderia estar confortável com o tamanho que a gente tinha há 10 anos atrás, mas eu acredito aqui que nenhum dos líderes que estão aqui estão confortáveis mais com o tamanho que tinha 10 anos atrás. Aqueles que têm seus próprios negócios querem crescer cada vez mais. Aqueles que já estão em posição de liderança ou quase liderança nesses mercados querem crescer mais. Então, a gente vai ter que olhar para um público maior. Então, essa é a principal questão para a gente justificar por que a gente está falando de liderança feminina, por que a gente está tocando nesse tema hoje em dia. Por que tem tanta multinacional tão preocupada? Por que tem tanta multinacional com políticas, com programas e tudo mais? Porque, no final das contas, todo mundo quer continuar crescendo. É pura e simplesmente isso. E, para crescer, nós vamos ter que ter um outro olhar. Aqui eu trouxe... Tem as grandes consultorias multinacionais, né? A McKinsey, a Bain Company, a Boston Consulting Groups, todas essas grandes consultorias, elas têm uma série de estudos
A McKinsey é que faz com mais constância. Ela faz todo ano, ela refaz os estudos, faz novos testes, e ela traz coisas muito interessantes. Ela já tem aí alguns anos, ela está desde 2012 refazendo os estudos dela globais, relacionado à presença de mulheres nas equipes executivas. E aqui, para poder esclarecer para vocês, nesse primeiro gráfico, vocês devem estar vendo aqui embaixo, superior e inferior. Está vendo ali, ó? Opa, deixa eu ver aqui, ó. Superior e inferior. Muito bem. A McKinsey ela divide as empresas em 4 quartis. Cada quartil é quanto que a empresa está acima da média de mercado. Então, ela é uma empresa melhor ou pior no que diz respeito a resultado, a receita financeira, efetivamente. Então, quando a gente está falando aqui superior e inferior, a gente está comparando a melhor com a pior das 4, tá? Desses 4 quartis. E aqui a gente já percebe a correlação entre diversidade de gênero em equipe executiva e lucratividade e criação de valor dentro das empresas. Então, se vocês olharem, por exemplo, em margem de lucro, que é um conceito que a gente consegue entender com certa facilidade, aquelas empresas que estão no quartil mais inferior, elas vão chegar numa margem de lucro determinada, enquanto que estão no quartil superior, que possuem, por sua vez, uma equipe executiva com mais mulheres, elas têm lucratividade maior. O número mágico que existe globalmente hoje sendo divulgado é de 6%. Eu não estou falando 6% de receita, gente, eu estou falando 6% de lucro. Então, empresas com mais mulheres na liderança, elas tendem a ser empresas mais lucrativas. E isso tem número, tem dado já. Tem uma série, a quantidade de empresas, desse estudo ele é público, e a quantidade de empresas que estão lá é gigantesca. As empresas são mencionadas, inclusive. E dá para verificar se realmente, óbvio, se essas empresas têm executivas mesmo no que eles chamam de C-level, né? Então, no nível mais alto, que é o nível de tomada de decisão das empresas. Então, isso é muito interessante. Isso está mostrando aqui no final do dia que aquelas empresas que não estão olhando para a temática estão deixando dinheiro na mesa. E aí alguém pode me perguntar, né? Mas por que isso? Por que a gente, no final das contas, por que tem uma margem de lucro maior? Por que tem uma margem de EBITDA maior? Né? O que acontece? Bom, o que acontece é que a gente está falando de pessoas com backgrounds diferentes, com experiências de vida diferentes, com visões de mundo diferentes. E se eu trago para a equipe de liderança de uma empresa pessoas com pensamentos diferentes, aquele grupo anterior que estava naquele mesmo lugar confortável, ele começa a ficar num certo desconforto. Se ele vai ficando num certo desconforto, ele tem que se mexer. Na hora que ele começa a se mexer, e esse grupo vai se tornando cada vez mais diverso, ele começa a ser mais inovador, ele começa a ser mais criativo, ele muitas vezes começa a ser mais rápido na tomada de decisão. Então, tem uma série de benefícios que vão explicar, na verdade, de ações que vão explicar essa margem de lucro. O que a gente está falando aqui é de empresa que é mais inovadora. É de empresa que consegue ter a sensibilidade de perceber mudanças de mercado, mudança de tendência, de uma forma muito mais rápida. Por quê? Porque ela tem pessoas diferentes no seu grupo de tomada de decisão. Então, a gente está falando disso, no final das contas. A gente não está falando para ser simpático, educado, nada disso. Isso aí a gente vai falar num outro fórum, não é nesse aqui, num fórum de trabalho, num fórum de executivos. Né? Aqui a gente tem que olhar para aquilo que é mais importante para a gente aqui dentro, que é o nosso negócio. Então, aqui é o primeiro gráfico que é muito interessante, que a McKinsey traz. E aqui ele é um pouco mais detalhado. Né? Se vocês olharem, os dois de baixo, que são executivas em cargo de liderança e executivos homens em cargo de liderança, a gente vai ver aqui, ó, a empresa no quarto quartil, que seria a empresa com a menor lucratividade, e aqui no primeiro quartil, com a maior lucratividade.
a gente vê que tem uma evolução muito interessante aqui nessa linha vermelha um pouco mais escura, na quantidade de mulheres na liderança, que ainda é bem baixa, se a gente for olhar. Né? Ela não está em equidade aqui, tá? Se a gente for olhar esses dois aqui, a gente não está em equidade, mas a gente tem, se comparar o primeiro quartil aqui, o quarto quartil com o primeiro quartil, é numa proporção de 1:10. E essa diferença aqui dessa empresa aqui no quarto quartil com o primeiro quartil é aquela diferença de 6% de lucratividade. Então, a gente vê, e olha, a gente não está nem falando de uma quantidade gigante de mulheres, a gente está falando de ter mais. Né? E aí a gente começa a olhar e falar, opa, peraí, tem alguma coisa aqui que é interessante. Então, a gente está olhando hoje em dia para negócios de uma outra forma. Né? A gente pode extrapolar isso aqui, inclusive, para outros grupos. Né? A gente pode extrapolar para ter, eventualmente, pessoas um pouco mais jovens, a gente pode extrapolar para outras comunidades de minorias, a gente pode ter vários outros aqui para trazer essa diversidade para esse grupo de executivos de liderança, efetivamente, dentro das empresas, para que as empresas comecem cada vez mais a ser mais inovadoras, a criar mais. Então, é isso aqui que a gente tem que ter na cabeça quando a gente fala de liderança feminina. A gente está tratando de liderança feminina porque a gente quer crescer. A gente está tratando de liderança feminina porque a gente quer ter mais lucro. A gente quer continuar sendo uma boa empresa para todo mundo, mas a gente quer ser empresa forte, empresa grande. Então, é para isso que a gente discute e traz liderança feminina. Muito bem. Já concluímos, então. Posso ficar tranquila que todo mundo daqui já está convencido, né? Mas a gente tem uma série de falas, né? E eu trouxe uma só, que é a do Luiz Sérgio Vieira, que foi presidente da Ernst Young, que está lá no site da revista Exame de 2017, e ele tem uma fala interessante, né? Que ele fala, não estamos fazendo um favor para as mulheres, é uma discussão estratégica e racional para construir um mundo dos negócios melhor. E aí, ele fala, né, da questão de aumento de 30% no número de líderes femininas, chega a trazer um lucro maior de 6%, que é aquele número que eu mostrei para vocês no slide anterior. Então, a gente já tem líderes aqui no Brasil, de grandes empresas, já olhando para isso e falando, eu realmente preciso fazer alguma coisa para ter mais gente diferente. Porque eu estou super confortável dentro do meu grupo de diretores, de tomadores de decisão dentro das empresas. Mas será que a gente está realmente se inovando? Será que a gente está se testando? Ou será que a gente está no nosso lugar de conforto e achando que é assim que as coisas funcionam mesmo? Né? Então, é interessante a gente fazer essa reflexão, e a gente já vê isso sendo feito por muita gente, por muita empresa. Né? Empresas de grande porte, empresas de médio porte, empresas de pequeno porte, empresas brasileiras, multinacionais. Então, tem muita empresa já olhando para isso com um olhar, falando, olha, aqui é uma questão interessante, é uma questão de negócio, efetivamente. Muito bem, mas o que tem além disso? Né? Bom, tá bom. Então, chegamos à conclusão que liderança feminina é algo muito interessante, que efetivamente pode ajudar a empresa a ter maior lucratividade, ser mais inovadora, mais criativa e tudo mais. Mas como é que a gente... Tem mais nada? A gente vai discutir isso como? Bom, a gente tem muito mais coisa para ver em relação a isso. A primeira coisa que eu queria comentar com vocês é a questão de talento. Quando a gente fala de talento, é quem a gente tem dentro das nossas empresas, tem lá trabalhando com a gente, e como é que a gente vai estar gerindo e atraindo esses talentos? Como é que a gente vai falar a língua deles? A gente já sabe, todos nós aqui, eu estava conversando até com as minhas colegas, elas estavam comentando dos filhos adolescentes, né? Eu falo que são as próximas gerações, né? Por exemplo, o teu tem 17 anos, né? Vai estar no mercado de trabalho daqui muito pouco tempo. Os da Mayra já estão em mercado de trabalho, uma já está em mercado de trabalho,
É uma outra geração com uma outra cabeça, que pensa e olha para o mundo de uma forma muito diferente da gente. E aí a minha pergunta é, o que essa geração está pensando em relação à liderança feminina? Essa geração nova, aí a gente está falando, sim, de mais de 50% de mulheres. Se a gente for nas universidades hoje, mesmo nas universidades tradicionalmente masculinas, o percentual de mulher é altíssimo. Nas faculdades de engenharia já tem bastante menina, mas bastante mesmo, comparado a 5, 10 anos atrás. Se a gente for buscar talento nesse mercado, que empresa que a gente vai apresentar para eles? Ou a gente vai só buscar talento masculino? A gente pode escolher buscar talento masculino. O problema de só buscar talento masculino é que a gente tem metade do grupo de talentos. Não seria melhor a gente ter o grupo inteiro para poder escolher quem são os melhores para as nossas empresas? Se a gente tiver o grupo inteiro, a gente tem muito mais gente para poder escolher. E aí a gente vai conseguir fazer uma discussão super bacana de mérito dentro das empresas, de desenvolvimento profissional para valer. Se a gente tiver só um grupo dentro das empresas, a gente não vai conseguir muito fazer, vai estar todo mundo ali que já conhece, que já está olhando, já tem mais ou menos a mesma ideia de trabalho, o mesmo pensamento. Eu tive, há algum tempo atrás, meu marido foi militar. Meu marido foi da Força Aérea. E a turma dele hoje já está quase na reserva. E ele saiu já há alguns anos, e a turma dele está quase na reserva, mas ele tem bons e queridos amigos lá dentro, e um deles faz toda a parte de coordenação geral da Força Aérea relacionada às escolas da Força Aérea, né? Tanto na academia na Força Aérea, lá em Pirassununga, quanto em Barbacena. E óbvio que eles têm uma dificuldade tremenda para ter mais mulheres no grupo. A Força Aérea já abriu, né, em Pirassununga, mas eles têm mais dificuldade, têm bem menos mulheres do que homens lá. E aí, alguns anos atrás, uns 4, 5 anos atrás, eu estava tendo uma discussão exatamente com esse coordenador e estava ponderando com ele, né? Falei, olha, o teu problema de você ter um percentual muito baixo de mulheres e não estar conseguindo, dentro da tua organização, ser atrativo para as mulheres, é que você já corre o risco de ter a mesma quantidade de inscritos para a mesma quantidade de vagas. Porque talvez essa moçada nova não se interesse por Forças Armadas. E daqui a pouco você corre risco de ter um problema de não ter contingente aqui dentro do nosso país. Você vai ter que abrir para pensar que você pode ter o dobro de talentos que vão poder entrar na Força Aérea. E, para isso, você vai ter que trabalhar internamente para ser mais atraente para esses outros talentos. Porque, para quem tem filho aqui, adolescente ou em início de faculdade, deve saber o quão apegados eles são a Forças Armadas, né? São absolutamente nada apegados. Então, a gente está falando de uma discussão, de uma organização que institucionalmente é super forte e que deveria ser muito importante para o país. E que pode ser que daqui a uns anos a gente não tenha gente querendo. Simplesmente fala, não vou. Não vejo graça naquilo, que lugar chato, cheio de regra. Né? Por que está chato, está cheio de regra? Porque são as mesmas pessoas pensando da mesma forma há décadas lá dentro. Então, a gente precisa inovar. Para isso, a gente vai ter que atrair mais talento. Para esse talento se interessar um pouco mais, a gente vai ter que realmente pensar dentro da liderança dessas empresas e dessas organizações. Porque a gente vai ter que ter mulher lá dentro, com um olhar diferente, com uma percepção de mundo diferente, trazendo outras visões e falando, olha, aqui a gente podia estar fazendo de outra forma. Aqui a gente podia estar atraindo gente de outra forma. Eu vou trazer para vocês um exemplo, que é bem próximo ao meu, só para vocês terem uma ideia de números. Na atração, no escritório de estagiários, que é o que a gente chama de jovens talentos, a gente tem números bem interessantes.
Olha a quantidade de mulheres, aqui são inscritos, tá? Inscritos para participar de uma seleção para ser estagiário. Olha a quantidade de mulheres relacionadas a homens nos últimos 3 anos. Como é que a gente consegue atrair essa quantidade de talento? Porque aqui eu estou refletindo o que está hoje, na minha realidade empresarial, é a realidade de faculdade de Direito. A faculdade de Direito hoje tem quase 60% de mulheres. Se eu não tivesse esse percentual de mulheres sendo atraídas e se inscrevendo para querer participar de um programa de estágio, provavelmente eu não estaria refletindo o público que está dentro das faculdades de Direito. E aí eu ia ter uma questão dentro da minha empresa, que tem alguma coisa errada, as pessoas não estão querendo vir trabalhar aqui. Então, eu preciso estar refletindo aquilo que está no mercado entrando. E como é que eu vou refletir isso? Como é que eu vou ter essa empresa atraente? Como é que eu vou ter essa empresa atraente? Como é que eu vou estar refletindo isso aqui? Olhando para a minha liderança atual e tratando essa minha liderança feminina atual. Ou, se eu não tiver a liderança feminina, colaborando para que essa liderança feminina se torne uma liderança feminina, dando espaço para essa liderança feminina. Então, vamos já entrar no que a gente tem, né? Como é que a gente faz com quem já está dentro da empresa? Né? A gente olhou, a gente precisa estar mais interessante para chamar esses talentos. Como é que a gente vai lidar, então, com quem já está dentro da empresa? Porque tudo está conectado. Para poder ser mais atraente para o talento, eu vou ter que ter liderança dentro. Mas vamos dizer que eu não tenho uma liderança. Como é que a gente vai fazer para trazer essa liderança? Ou para fazer com que aquelas mulheres que já estão dentro das empresas se tornem líderes? A gente vai ter que criar um caminho. E aqui tem uma coisa muito, muito interessante. Cada organização, cada empresa é de um jeito. Não vai ter receita de bolo para fazer isso. A gente, na verdade, vai criar coisas dentro do que tem de cultura dentro daquela empresa, dentro da velocidade da empresa. Tem empresas que são mais rápidas, tem empresas que não são mais rápidas, isso não tem problema. Mas a gente vai ter que ir mexendo para trazer aqueles talentos para uma liderança. Aqui tem uma coisa muito interessante que correlaciona, para vocês entenderem bem, a questão dos jovens talentos, né? Então, a moçada que está entrando no mercado de trabalho com quem está na empresa. Essa pesquisa, a Boston Consulting Group, é mais uma outra dessas consultorias internacionais enormes, e ela tem uma pesquisa super grande, que o tema liderança feminina, na preocupação das profissionais, mulheres, é o 5º tema mais importante. O que significa que as profissionais querem e olham para lideranças femininas. Elas querem gente para elas se espelharem e irem atrás, que não é muito diferente dos homens. Mas, como historicamente para os homens isso foi algo natural, para os homens ter uma liderança masculina, e aqui é a feminina para mulheres e a masculina para homens, está em 17º lugar de preocupação. Por quê? Porque é o natural, é o normal. A gente tem um monte de líder super bacanas. Então, é muito mais fácil para o homem. Então, ele não está preocupado em ter uma liderança masculina, porque ele tem liderança masculina em tudo quanto é lugar. As mulheres, não. Elas não têm liderança feminina. Então, para a gente ter bons talentos dentro das nossas empresas, trabalhando com a gente, bons talentos dentro do total de talentos disponível no mercado, a gente vai ter que ter talento, vai ter que ter liderança feminina. Porque essas mulheres vão entrar no começo de carreira e vão falar, quem está ali em cima para eu olhar? E se ela olhar e falar, não tem ninguém, ela não fica. E vocês quem está aqui deve saber muito bem que, principalmente, os mais jovens não ficam mesmo. É super curioso, porque eles pedem demissão sem ter outro emprego.
é a coisa mais louca da face da Terra. Eu confesso para vocês que eu faço um esforço muito grande, mas eu não consigo entender. Eles saem falando, não gosto, não está de acordo com as minhas ideias e vai embora. E, num primeiro momento, a gente pode falar, também, dá bem, né? Pessoa meio doida. Gente, mas aquela pessoa, em alguns anos, poderia trazer um resultado para a empresa enorme. E a gente está largando. E, no final das contas, pode ser que, daqui a alguns anos, o que sobra dentro da empresa não sejam os melhores talentos, mas sejam os talentos que sobraram. E aí a gente vai ter que escolher as novas lideranças daqui a um tempo, não dentre os melhores, mas dentre os que sobraram. Isso é muito ruim. A gente corre o risco de não ter bons resultados. E não ter bons resultados simplesmente porque a gente não tem liderança diversa. Então, é uma discussão muito interessante e é uma discussão bastante complexa, porque por trás dessa ideia toda, né, a gente fica, tudo bem, e aí? E a gente faz o quê, né? Que a gente vai deixar até para um próximo papo no futuro, a gente pode conversar mais. Aqui, eu, de novo, trouxe um pouquinho só da minha realidade para mostrar para vocês, e a gente é bem transparente em números. E a gente trouxe aqui o total de sócios do escritório nos últimos anos e o total de advogados seniores, tá? Que são os advogados que vão, em tese, caminhando para a sociedade. E a gente tem um aumento bastante grande de 2018 para 2019 no grupo de sócias. Olha que interessante, a gente não conseguiu aumentar em percentual, a gente aumentou em número absoluto o número de sócias, mas em percentual, como a gente teve um aumento de sócios de uma maneira geral, a gente não conseguiu aumentar o número de sócios. A gente está com esse número de 30%, a gente demorou alguns anos para conseguir aumentar um pouco em relação a isso. Do ano passado para esse ano, a gente conseguiu 4 pontos percentuais. E, se vocês olharem no número de advogadas seniores, vocês vão ver que a gente teve um aumento no número absoluto, mas uma diminuição no percentual do número de advogadas seniores. Por que a gente teve essa diminuição no percentual de advogadas seniores? Né? Porque aqui a gente está falando de profissionais que estão aí na carreira entre 33 e 37 anos. Tá? Por que a gente teve essa diminuição? Exatamente porque a gente colocou mais mulheres nos últimos 2 anos na sociedade do que homens. A gente conseguiu ter um programa de aceleramento, efetivamente, dessas carreiras para trazer essas profissionais para a liderança de uma forma mais forte. E aí... Exatamente, que é um aumento de 34 pontos percentuais, que isso, em termos percentuais, é um aumento relevante. Mas é claro que a gente teve que fazer um monte de coisa para isso. A gente teve um monte de treinamento, a gente teve um monte de sensibilização para conseguir fazer isso. Mas isso aqui numa preocupação muito grande de olhar o tempo todo presente e futuro. A gente quer continuar crescendo, a gente quer continuar sendo uma empresa grande, a gente quer continuar sendo uma empresa super lucrativa e a gente precisa de gente com ideia diferente, com background diferente, com percepção de mundo diferente. E aí, para isso, a gente precisa efetivamente trazer mais mulheres. Até de curiosidade, o ano passado nós fizemos 9 sócios do grupo de advogados seniores, 7 mulheres, 2 homens. Desse grupo de 7 mulheres, uma, quando foi feita sócia, estava de licença maternidade e 2 estavam grávidas. E por quê? Alguém pode falar assim, meu Deus do céu, mas vocês são malucos. Na verdade, quando a gente olha para a empresa, para a nossa organização, a gente olha no longo prazo. 6 meses de licença em 40 anos de carreira não impacta. Ou em 20 anos de carreira, não impacta. Então, na nossa visão é de longo prazo, a visão é de crescimento, não vai fazer diferença. Vamos embora, traz o pessoal para cá. Né? Trabalham, tem resultado, tem performance, então vem embora. Então, é uma mudança de pensamento para valer. Bom, e aqui eu tento fazer um resumo, né? Por que a gente precisa, então, ter mulheres na liderança?
A gente precisa, para atrair, desenvolver e reter talentos. Para isso, a gente tem um monte de estudo, eu menciono aqui, depois, se alguém tiver interesse, eu disponibilizo. A gente precisa ter mulheres na liderança para ter uma melhor performance dos profissionais, de uma maneira geral, para todo o grupo, né? Questionando coisas diferentes, provocando de forma diferente. A gente precisa também ter mulheres na liderança para a gente ser mais inovador, mais criativo. Então, a gente não vai ficar todo mundo conversando da mesma coisa, que é uma coisa natural, tá, gente? Não é criminoso, não é ruim, não. É óbvio, eu também quero gente perto de mim que é parecida comigo. Né? Isso é completamente normal, isso é humano. Para a gente, na verdade, também dar mais visibilidade de marca, para a gente conseguir se relacionar com os nossos clientes. Não adianta. Hoje, por exemplo, no meu negócio, a gente tem uma série de clientes que exigem presença de sócias e de advogadas em alguns trabalhos. Então, se eu não tiver, eu corro o risco de não conseguir fazer determinados trabalhos para determinados clientes, quiçá perder o cliente. Que tem cliente que fala, não vou trabalhar se não tiver equipe diversa. Tem cliente que eu tenho que dar relatório disso anual, que eu tenho que abrir tudo. Tem cliente que eu tenho que mostrar que eu não tenho diferença salarial entre homens e mulheres. Mostrar, abrir. Então, a gente tem uma preocupação hoje muito grande também na questão de visibilidade da marca e de relacionamento com o cliente para valer. Mas, para a gente fechar aqui e a gente poder debater um pouquinho, no final das contas, para voltar lá no nosso começo, para resumir, por que a gente está falando de liderança feminina? Porque a gente quer mais lucro nos negócios. Um bom dia a todos, muito obrigada. Vamos bater um papo agora.